Fala, patriotas! No vídeo de hoje nós temos Donald Trump, que venceu as prévias e está causando desespero, inclusive no Lula aqui. E ele já mandou o recado que a direita vai voltar no mundo inteiro, eu vou mostrar para vocês. E também vou mostrar para vocês uma matéria muito interessante que eu acho que todo patriota devia ler, porque todo mundo pergunta, Rony, Bolsonaro concorre em 2026 ou não concorre? Vou mostrar para vocês isso também e vou responder essa pergunta. Primeiro, pessoal, vocês têm que ver o desespero da Globo porque o Trump venceu as prévias de uma forma esmagadora nos Estados Unidos. Dá uma olhada, até fiz uma artezinha bonitinha aqui. Quem me acompanha no Instagram, @RonyGabriel, né? Vai lá e me segue no Instagram. E também não deixa de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e deixar um joinha. Olha lá. Trump vence convenção de Iowa com folga. Vamos nos unir, ele falou. Donald Trump conseguiu mais de 50% dos votos para representar o Partido Republicano nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Eu botei ali, né? 2023, Milley. 2024 é Trump. 2026 você já sabe, né? É o mito. Mas, Rony, o mito pode concorrer? Vou responder essa pergunta para vocês. Mas primeiro, dá uma olhada no desespero da Globo falando sobre a vitória do Trump. Escuta só isso aqui. Ele vai ser candidato. Se a eleição fosse hoje, ele seria eleito presidente dos Estados Unidos, apesar da economia americana estar bem, PIB crescendo mais de 4% em termos anualizados, a taxa de desemprego no menor patamar desde que o homem pisou na Lua em 1969, a inflação ainda acima da meta, mas recuou de 9% ao ano para pouco mais de 3%, quer dizer, é uma queda abrupta, mas a sensação das pessoas ainda é de que há inflação, mas mesmo com essa economia boa, o Biden é um presidente extremamente impopular, a imagem da vice dele, a Kamala Harris, é pior ainda. O Biden é visto como um candidato frágil, sem vigor físico. Muitos questionam se ele vai ter capacidade física e cognitiva para um segundo mandato. Então, tudo vai indo a favor do Trump. Tem a questão na justiça, mas desde que surgiram os processos contra o Trump, ele só ficou mais popular, ele tem atraído voto hispânico, tem atraído voto afro-americano, ele tem atraído voto dos jovens. O Biden tem decepcionado parte da juventude do Partido Democrata, que é mais pró-Palestina e condena a forma como o Biden vem conduzido a postura americana no conflito na faixa de Gaza. Em Michigan, o eleitorado árabe-americano é fundamental e eles já estão dizendo que vão votar no Trump. Quer dizer, realmente o cenário para o Biden é péssimo e tudo dá certo para o Trump. Trump, hoje ali, pode-se dizer que está entre a cadeia e a Casa Branca, ele está mais próximo de voltar à Casa Branca, ainda que seja condenado para ir para a cadeia. Olha só que interessante. O Trump entre a cadeia e a Casa Branca, ele está mais próximo da Casa Branca, ainda que seja condenado a ir para a cadeia. Situação semelhantíssima ao que a gente vê aqui no Brasil, porque a esquerda faz exatamente as mesmas coisas, usa das mesmas estratégias e dos mesmos absurdos para tirar os seus opositores da jogada, igual tá fazendo aqui. E é engraçado também o chororô, o mimimi dessa gente, como, nossa, porque tá tudo maravilhoso, tá bombando, porque isso, porque a economia tá tudo lindo, maravilhoso, o Biden, nossa, maravilhoso. Mas tá perdendo aí de lavada. Agora, gente, voltando aqui pro Brasil, dá uma olhadinha nessa matéria aqui sobre o Bolsonaro aqui no Brasil, se ele vai concorrer ou não. Essa matéria da Veja chamou muita atenção, pensei, eu vou mostrar para os meus seguidores porque eles merecem saber disso. Eu já expliquei isso num outro vídeo, mas ele não teve tanta repercussão. E tudo que eu expliquei, a Veja botou no material. Eu acho que eles talvez se basearam no meu vídeo, né? Vai saber. Mas vamos ler lá. Olha só. Bolsonaro articula estratégia de alto risco para contornar a inelegibilidade. Repetindo o que fez Lula em 2018, ex-presidente tenta ser candidato em 2026, esticando a corda da polarização e da tensão institucional. Vocês viram que o Trump, lá nos Estados Unidos, estão falando, talvez ele seja preso, talvez não sei o quê, mesma situação, e o cara tá em primeiro lá, vai estourado nas pesquisas, vai concorrer e vai virar presidente dos Estados Unidos. No Brasil vai ser a mesma coisa. Olha só a matéria, que interessante. Nas eleições de 2018, Luiz Inácio Lula da Silva, inelegível com base na lei da ficha limpa e preso em Curitiba, lançou sua candidatura à presidência. Mesmo com poucas chances de sucesso, o petista esticou a corda, mantendo seu nome no páreo até o Tribunal Superior Eleitoral tirá-lo da corrida a menos de 40 dias do primeiro turno.
A estratégia quase deu certo. Lula transferiu boa parte dos votos para o vice Fernando Haddad, que foi para o segundo turno. Vocês devem lembrar disso em 2018, né? 8 anos depois, a história poderá se repetir, mas agora com o vencedor daquele pleito, Jair Bolsonaro, também inelegível. Ele dá mostras de que vai levar a discussão sobre sua candidatura até 2026, o que poderá impactar não só o processo eleitoral, mas todo o ambiente político do país. Basicamente, eles estão dizendo que o Bolsonaro vai lançar a candidatura e vai registrar a candidatura de qualquer jeito. E vocês já vão entender o porquê que provavelmente isso vai funcionar e muito bem. Olha só. A principal frente para recuperar o direito eletivo até agora é a da Justiça. A principal frente até agora é a da Justiça, presta atenção. Condenado pelo Superior Tribunal Eleitoral à inelegibilidade por 8 anos em 2 processos, ele já recorre ao Supremo Tribunal Federal de uma das decisões. O caso que foi punido por usar a estrutura do Palácio do Planalto para uma reunião com embaixadores em 2022, no qual atacou as urnas eletrônicas. A sua equipe jurídica é chefiada por um ex-ministro do TSE, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, e contratada pelo seu partido PL, que tem amplo interesse em travar disputa pela candidatura nos tribunais. O advogado do Bolsonaro é um ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, ele entende de tudo. Mas olha só que absurdo ler isso daqui, né? O Lula, inelegível, porque roubou, porque foi condenado em 3 instâncias, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Fizeram toda aquela manobra para ele concorrer a essa última eleição, né? E o Bolsonaro aqui, ó, inelegível por causa de uma reunião onde ele criticou as urnas eletrônicas. Quem mais criticou as urnas eletrônicas? O Lupe, presidente do PDT, que está lá em Ministério do Lula. O próprio Lula já criticou. Flávio Dino criticou. E hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal. Só para vocês terem ideia do nível do absurdo que tá isso aqui. Mas vamos continuar, ó. Aí eles falam uma coisa ruim. A sorte, ao menos nesse início de estratégia, não parece estar ao lado de Bolsonaro. O ministro escolhido para relatar o caso é Cristiano Zanin, por ironia, ex-advogado de Lula e da campanha do PT ao Planalto em 2022, que deixa a hipótese de ele se declarar suspeito. Gente, é óbvio que ele deveria se declarar suspeito, né, gente? O cara é ex-advogado do Lula, que é o principal adversário político do Bolsonaro, tá no Supremo Tribunal Federal indicado por Lula e ele também foi advogado da campanha de Lula na última eleição, 1 ano atrás. Né? E é ele que vai julgar, né, o recurso do Bolsonaro. Isso é o cúmulo do absurdo de qualquer país democrático, de qualquer coisa. Mas vamos lá, né? Se isso não ocorrer, no caso ele se declarar suspeito, tudo indica que as chances de Bolsonaro são pequenas. O ministro é linha dura nesse tipo de protesto. Todos os recursos eleitorais que passaram pela sua relatoria em 2023 tiveram decisões negativas. O voto dele, de qualquer forma, precisaria ser submetido à primeira turma do Supremo Tribunal Federal, se houver recurso ao plenário. Mesmo assim, a chance de Bolsonaro pouco muda, pois a taxa de provimento de recurso do Supremo no ano passado foi de apenas 4,6%. A chance dele é reduzidíssima, diz Valber Agra, advogado do PDT e que foi responsável pela ação de inelegibilidade do ex-capitão. Isso aqui eu quero só abrir um parênteses. Você que tem alguém aí da sua cidade que vai concorrer pelo PDT e partidos de esquerda, tipo PT, PCdoB, PSB, Solidariedade e tantos outros, não vote nesses caras. Esses caras são os responsáveis por tornar Bolsonaro inelegível. E isso inclui outros partidos também que a gente tem que ficar de olho aí. Eu só citei alguns, tá? Só para vocês terem uma ideia. Mas aí, dessas horas, você já deve estar falando, Rony, mas daí viu, ó, não vai dar em nada, porque vai pro Supremo Tribunal Federal, isso não vai resolver o nosso problema. Beleza. Vamos continuar aqui. A defesa de Bolsonaro não tem nenhuma pressa em acelerar os julgamentos do ex-presidente no Supremo Tribunal Federal por um bom motivo. Enquanto não existir trânsito em julgado, que é o fim dos recursos, né, há a possibilidade de Bolsonaro tocar uma candidatura sob júdice, igual a de Lula em 2018. Ele poderá pedir o registro no TSE, o que dará origem a um processo judicial novo. O deferimento ou não só ocorrerá perto do primeiro turno. No caso de Lula, foi dia 31 de agosto. Enquanto o tribunal não tomar uma decisão, Bolsonaro vai usufruir de todas as prerrogativas dos candidatos. Terá tempo de TV, poderá ir aos debates e fazer campanha de rua.
Um ponto a favor do ex-presidente é que a Corte Eleitoral de 2026 estará sob a presidência de quem? Cássio Nunes Marques, que foi indicado a ministro do Supremo Tribunal por Bolsonaro e que votou contra sua inelegibilidade nos 2 processos na chefia do TSE. Ele terá poderes para conceder liminares que podem ajudar o ex-presidente, como permitir que ele dispute a eleição enquanto tiver recurso em tramitação. Claro que se você assiste esse meu canal, você sabe que eu já te expliquei tudo isso. O vice-presidente vai ser o André Mendonça. Ou seja, se o Cássio não puder julgar, vai ser o André Mendonça ou outro. Só que aí cria uma situação simples. Por exemplo, se o Zanin não se declarar suspeito em julgar uma ação do Bolsonaro, o ministro Cássio também não tem a obrigação de se declarar suspeito para julgar uma ação do Bolsonaro, por ter sido ele que indicou. Se tu for olhar, todos os ministros da corte foram indicados pelo Lula e nenhum se declarou suspeito para tirar ele da cadeia, só que antes também para botar ele na cadeia. Olha só que interessante. Continuamos. Mesmo que fadada ao fracasso, uma candidatura sob júdice poderá trazer vários ganhos políticos. Presta atenção. O plano A é capitalizar a popularidade de Bolsonaro como candidato e, se houver um revés judicial, transferir os votos ao vice. Nesse caso, precisa saber qual é o potencial de transferência dos eleitores do ex-presidente, o que também vai depender, claro, quem será o vice e da ligação que tem com o Bolsonaro. Ou seja, tem que ser um vice bolsonarista, né? Tem que ser um vice fiel, não dá para ser um chinelão qualquer aí, igual alguns que a gente viu aí no passado. Ó, o feito de Haddad, que herdou rapidamente o eleitorado de Lula, foi fora da curva. A média de transposição de votos é em torno de 30%. O potencial eleitoral do ex-presidente ainda é alto. Pesquisa feita pelo Datafolha em dezembro apontou que 91% dos que votaram em Bolsonaro em 2022 não se arrependem da sua escolha e que 82% têm confiança nele agora igual ou maior do que tinha na eleição passada. O resultado disso aqui é o quê? Bolsonaro, quanto mais bate, mais ele cresce. Os eleitores dele continuam fiéis a ele e acreditando nele. Exatamente igual a situação do Trump que eu mostrei para vocês ali agora. Agora, vamos continuar aqui. Mesmo que não consiga repetir 2018, a estratégia pode trazer ganhos ao bolsonarismo e ao PL. A perspectiva de voltar ao poder, mesmo que ilusória, segundo a Veja aqui, ajuda a manter o capital político de Bolsonaro e sua capacidade de atrair aliados e seu peso para eleger correligionários. Com ele nas urnas fazendo campanha, deve manter-se o ambiente de polarização com o PT, ocorrido nas últimas 2 eleições, o que ajuda o bolsonarismo. A candidatura dá munição aos apoiadores mais radicais. Eu não sei o que são apoiadores mais radicais, mas eles devem estar falando de mim nessas alturas, porque eu sou um apoiador radical de todas as pautas, né, que a direita, o conservadorismo e, por que não, o bolsonarismo defende. Deus, pátria, família e liberdade. Ai, mas Rony, você é radical. Sim, eu sou radical contra a bandidagem, sou radical contra o aborto, sou radical que criança que não tem que ter incentivo para ideologia de gênero, sou radical que mulher é mulher, homem é homem e não tem que um entrar no banheiro do outro, sou radical inclusive nos respeitos às individualidades de quem quer fazer o que quiser, mas sem atingir as liberdades individuais de ninguém. Vamos continuar aqui. Há, no entanto, também muitos efeitos colaterais. Um deles é dar combustível à animosidade dos apoiadores de Bolsonaro contra o judiciário, em especial contra a justiça eleitoral, um dos principais alvos nos últimos anos. Como ocorreu com Lula, a militância deve pressionar o TSE antes do julgamento. Um Bolsonaro impedido às vésperas da votação de concorrer por causa da Corte Eleitoral ou do Supremo poderia ser faísca perfeita para uma nova onda incendiária contra o sistema eleitoral. Existe uma aposta de investir no ataque ao judiciário, avalia Carla Sementes dos Santos, docente da Universidade Federal Fluminense e doutor em teoria do Estado. Sabe o que eles estão dizendo aqui? Que eles têm medo, eles estão com medo de não permitir o Bolsonaro concorrer e o povo se revoltar mais ainda contra o sistema. E sabe o que é pior? Isso vai refletir lá, por exemplo, nos Estados Unidos, de Donald Trump. Vai se refletir em outros países democráticos que vão ficar furiosos com essa situação, porque o Bolsonaro não tem condenação criminal contra ele. E o Brasil é signatário do Acordo de Haia, que é o Acordo de Direitos Humanos.
E uma parte desse acordo diz que todo mundo tem o direito de votar e ser votado, todo cidadão, a não ser que seja condenado criminalmente, né? Essa é a única exceção. E o Bolsonaro não foi condenado criminalmente, ele foi condenado pelo TSE. Vocês estão entendendo mais ou menos a dinâmica da coisa? Isso significa basicamente que o Bolsonaro não está inelegível de fato, segundo o acordo. O Brasil pode passar a ser considerado uma não democracia, por assim dizer, por outros países e sofrer retaliações econômicas, de direitos humanos, ambientais, dentre tantas outras, se eles não permitirem que o Bolsonaro concorra. Porque, ao contrário do Lula, que tinha condenação criminal por corrupção, o Bolsonaro não tem condenação nenhuma criminal. Mas vamos continuar. Ó. Outro efeito colateral preocupante é o sufocamento de candidaturas de centro-direita que poderiam ser uma alternativa até melhor para enfrentar Lula. Que piada, né, cara? O efeito colateral é tirar os isentão da jogada. Isentão tem que se ferrar. Vão tudo fazer o quê? Igual a Simone Tebet? Correr tudo pro colo do Lula? Fazer igual a MBL? Dizer que vão votar em branco? Ah, por favor, isso não é efeito colateral, isso é maravilhoso. Olha só. Bolsonaro sempre foi resistente em passar o bastão e, desde que ficou inelegível, em junho de 2023, não avaliza o nome de ninguém enquanto ele próprio puder ser o rosto e a voz do conservadorismo do Brasil. Se for candidato em 2026, ele vai reduzir sensivelmente o espaço para candidaturas dos governadores como Tarcísio, Romeu Zema, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado ou a senadora Tereza Cristina, todos já especulados como presidenciáveis. O risco para essa turma é naufragar eleitoralmente se tentarem descolar do ex-presidente caso ele seja candidato. Em 2018, a pretensão de Ciro Gomes mingou depois da intervenção de Lula, que da cadeia atingiu os partidos que o pedetista tinha como aliados. Olha só, gente, ou seja, quem não tiver com Bolsonaro vai quebrar a cara. Essa é a análise dos caras. E eles estão vendo isso como um efeito colateral. Eu não sei você, né, que tá me assistindo, mas eu vejo isso como maravilhoso, né? Ou tá com Bolsonaro, com a direita de verdade, ou o povo não vai abraçar. Simples assim. Você não acha isso bom? Deixa aí nos comentários para nós. Vamos continuar aqui a matéria, porque é muito interessante essa matéria, gente. É uma das matérias mais interessantes. E olha que eu não sou muito de ler Veja e tal, mas achei muito bom e muito bem explicativo, porque tem o mimimi deles, né? Tem o chorinho deles no meio de tudo isso. Aí eles falam, nas últimas semanas, Bolsonaro tem dado mostras que ainda sonha com a volta à presidência, desde que deixou o Planalto, viaja pelo país com agenda com pré-candidatos, encontro de apoiadores em locais públicos. Nas redes, gasta parte do tempo com posts feitos da sua gestão e comparações com a gestão do governo Lula, além de, claro, de vídeos e fotos com eleitores em cidades como São Miguel dos Milagres em Alagoas ou Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Entre os aliados mais próximos, todos tratam como candidato. Não passa na cabeça de nenhum de nós uma segunda opção. Não tem outro nome, afirma o ex-ministro do Turismo Gilson Machado Neto. O horizonte mais próximo é 2026. A força do presidente Bolsonaro no Brasil é indiscutível, falou o Altineu Corte, líder do partido da Câmara. Bom, vocês que me acompanham sabem que eu tenho falado isso o tempo todo, explicado para vocês o porquê que teremos Bolsonaro e a força que o Bolsonaro ainda tem. Agora, olha essa parte aqui que também é muito interessante. Escuta só. Quem mais está interessado em esticar a corda é o PL, que aposta no prestígio de Bolsonaro para alavancar seus candidatos no Senado e na Câmara e repetir o sucesso de 2022, quando elegeu a maior bancada de deputados, 99, e levou 8 das 27 cadeiras na disputa de Senado. Além disso, nenhum dos outros presidenciáveis do centro à direita especulados até agora é do PL. O presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, é otimista em relação à reversão da inelegibilidade. Quem diria que Lula, preso por todo aquele tempo, ia ser candidato? As coisas no Brasil podem mudar. Temos quase certeza de que Bolsonaro vai ser candidato, exagera. Para o exagera, né, diz a Veja, que ele está exagerando, segundo a Veja. Para o cacique, mesmo que o ex-presidente seja preso em razão das investigações das quais é alvo incitação ao 8 de janeiro, venda de joia, blá, o plano de tê-lo na disputa continuará mantido, já que ele acredita que o ex-presidente poderia se tornar um mártir, vitimado por um suposto autoritarismo judiciário. Suposto não, né, Veja? Suposto não. O autoritarismo está aí, está claro, e logo, logo vai pegar vocês se vocês continuarem apoiando, né, esses que estão aí fazendo esses absurdos.
Vamos continuar aqui. Ele diz que a melhora da popularidade já ocorreu quando o ex-presidente foi julgado inelegível. Imagina se ele for preso então, vão levar Bolsonaro para o céu, acredita. Pessoalmente, seria uma tragédia para o Bolsonaro. Eleitoralmente, seria muito positivo, diz Murilo Hidalgo. Gente, eles mesmos entendem que o Bolsonaro não tem como derrubar. Eles mesmos entendem. E isso chega a ser perigoso. Vocês sabem o que eles fizeram com a Adélio Bispo. Vocês estão vendo os ataques que eles estão fazendo contra Michele Bolsonaro. Eles sabem que se eles prenderem o Bolsonaro, é aí que eles se quebram mesmo. Aí que eles quebram no meio. Porque isso é uma matéria da Veja. Vocês sabem que a Veja ali, essa gente sempre bateu no Bolsonaro, tá sempre puxando pro lado do PT, pro lado do Centrão e pro lado do sistema. Olha só que interessante. E para finalizar aqui, gente, dá uma olhada. Embora Bolsonaro não possa ser impedido de buscar seus direitos, uma estratégia baseada no princípio de esticar a corda com o judiciário pode gerar instabilidade política, um processo eleitoral envolto da incerteza de um clima de animosidade institucional indesejado, ainda mais depois do 8 de janeiro. Além disso, a insistência de Bolsonaro dará sobrevida a uma estratégia batida de polarizar a disputa eleitoral, reduzindo a qualidade do debate público e minando novos nomes do seu próprio espectro político. O país precisa de mais serenidade e racionalidade para discutir seu futuro. Olha, eles falam aqui, cara, quem está junto da direita e do Bolsonaro não está nem um pouco preocupado em tomar esse espaço do Bolsonaro. Quem está preocupado com isso é traíra, tá? Já quero deixar isso claro. E é por isso que eles fazem uma matéria inteira explicando a estratégia, que inclusive eu já expliquei num vídeo anterior, mas eu achei muito bom a forma que eles trazem, porque mostra que eles também acreditam que isso possa acontecer e eles estão com medo, dada a força que nós da direita estamos tendo. Agora em 2024, vocês vão ver, e você que está me assistindo, preste atenção, vai escolher seu candidato? Vote em candidatos, apoie candidatos que estejam ligados ao Bolsonaro, ligados à direita, que de fato manifestem isso publicamente. Não aquele cara que diz, ah não, eu sou, mas não se manifesta. Porque é muito importante para ganhar o apoio político desses municípios que vá se refletir nas eleições de 2026. Por isso que eu fiz essa matéria, para mostrar para vocês que é a hora da gente começar a trabalhar. Primeiro no município, 2026, com Bolsonaro na presidência. Galera, um forte abraço. Até nosso próximo vídeo. Para começar a minha fala, eu quero dizer que nos dias de hoje, ser vaiado por petistas é sinfonia. A melhor coisa hoje em dia é ser vaiado por petista.